Então, bom dia. Estou aqui hoje conversando com André Gonçalves, que é formado em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa e tem doutorado em recursos naturais pela Universidade de Cornell, dos Estados Unidos. E atualmente está como professor de agroecologia no Instituto Federal Catarinense e é também coordenador da ONG Centro Ecológico no Rio Grande do Sul. Exato. Isso. Então, tem ampla experiência com agricultura familiar, agroecologia, agrofloresta e participou como um dos autores globais na avaliação internacional de ciência agrícola e tecnologia para o desenvolvimento, que tem a sigla em inglês ISTD, que foi um relatório que foi lançado por 400 cientistas no ano 2008. Quer dizer, a publicação mesmo saiu em 2009, então faz esse ano exatamente 10 anos que esse relatório foi lançado. E nós vamos agora conversar um pouco como foi esse processo e os desafios e qual foram os avanços nesses 10 anos. Então, você pode contar um pouco como foi a sua participação nesse relatório? Sim, eu participei, se não me engano, foi no capítulo 6, no Global Assessment. E eu fui como representante, eu fui indicado como representante das organizações da sociedade civil aqui do Brasil. O processo, como foi a escolha, eu não lembro direito, ou melhor, não participei direito. Eu sei que chegou o convite, eu me inscrevi, né, apresentei meu currículo e fui selecionado para isso. Eu não tive oportunidade de participar de todos os seminários, né? Parece que teve um seminário em Istambul, se não me engano, um encontro, né? Que eu não sei se foi em Istambul, agora não me recordo, que eu não pude participar. Eu participei da Costa Rica e eu participei no de Bangkok, na Tailândia. E era um trabalho conjunto, que era coordenado, o meu capítulo era coordenado por uma inglesa, se não me engano. E, enfim, então nós tínhamos que fazer essa construção coletiva do conteúdo, né? E claro que um documento dessa complexidade, envolvendo atores de diferentes setores, né, sempre tem uma certa complexidade nisso. Você tem tensões, você tem desacordos, então foi uma construção assim complexa, digamos assim, né? Eu participei de outro agora no âmbito do HLPI, do High Level Panel de Food Security, que é sobre agroecologia e segurança alimentar, e também que é muito menor, infinitamente menor, um grupo de 16 pessoas, e mesmo assim você já vê uma certa tensão, uma certa complexidade no processo de elaboração de um documento desse. Eu achei o resultado, eu considero o resultado, ele foi muito bom, foi assim, eu acho que foi um retrato muito fiel do estado da arte da agricultura naquele ano, né, naquele período. Agora, eu acho que isso é consenso, não é só uma opinião minha. A divulgação dele, né, e a forma como ficou muito precária, principalmente aqui no Brasil. Eu não vi pessoas falando desse documento aqui no Brasil. Em alguns outros países, ele teve uma repercussão maior, né? Eu, em função dessa ONG que eu trabalho, a gente tem uma relação muito forte com algumas organizações da Suécia. Na Suécia, por exemplo, eu percebi que o pessoal, né, levou mais a sério esse documento, conheceu mais o documento, ele realmente serviu aí como uma referência, se não totalmente, mas pelo menos ele foi um guia assim, para algumas políticas públicas, para algumas iniciativas do governo. No caso do Brasil, não. Né? No caso do Brasil, pouquíssima gente conhece esse documento e mesmo não vejo o governo federal ou os estados desenhando suas políticas públicas de fomento
a agricultura baseada no relatório, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que foi um esforço muito válido, um esforço assim, muito... Talvez os resultados desse relatório ainda estejam por acontecer, né? Ou, quem sabe também, ele foi aí uma peça, mais um tijolo, um bloco, na construção de uma nova proposta da agroecologia. Pelo menos eu vejo assim, né? Teve participação de alguns brasileiros, principalmente da Embrapa. Sim. Teve eu lembro de dois da Embrapa. Eu lembro do Odo Primavesi, que ele é filho da grande Ana Maria Primavesi, que é uma referência mundial, que ainda está viva, está com quase 100 anos de idade, é uma austríaca que veio para o Brasil, mas é uma pessoa assim para mim sem dúvida nenhuma a principal referência na agricultura é a Ana Maria Primavesi. O filho dela participou, o Odo Primavesi, e tinha uma outra mulher da Embrapa, uma outra pesquisadora da Embrapa, que agora não me recordo quem era, né? Isso no Global Assessment. Né? Certo. Na Alemanha teve bastante repercussão, quer dizer, foram feitos até esforços, por exemplo, fizeram um resumo, né, que baseado no relatório, porque o relatório tem, se não me engano, mais de 500 páginas. Sim. E foram abordados vários temas. Mas realmente ele não teve assim a repercussão que merecia ter tido. E aí eu não sei quais foram as falhas que tiveram, né? Mas, de qualquer maneira, eu quero acreditar, porque o documento, mesmo com 10 anos, é um documento muito atual ainda. Eu acho que ele não está fora ainda, não ficou um documento anacrônico ainda. Ele é um documento muito atual, né? E quais foram os principais resultados nos quais vocês chegaram na época? Olha, eu acho que o principal resultado, para mim, eu poderia resumir com a própria frase do Bob Watson, né? De que a agricultura não pode ser feita mais do jeito que ela vem sendo realizada, né? Então, eu acho que isso para mim, né, ele sintetiza muito o que foi esse relatório, né? Que não pode ser mais uma agricultura baseada em monoculturas, em grandes monoculturas, uma agricultura baseada em uma grande quantidade de insumos. Essa questão dos serviços ambientais, né, de como a agricultura também tem que ser uma provedora de serviços ambientais, isso está contemplado no relatório. As questões sociais, de gênero, segurança alimentar também, elas estão contempladas no relatório. Então, eu penso que ele foi muito completo, um relatório muito abrangente, muito completo. Só que o problema, né, repito, não foi o problema em si do relatório, foi a forma da sua divulgação e, de fato, ele servir como, digamos assim, uma referência para orientar políticas públicas e iniciativas de promoção da agricultura. Claro que a gente também não pode ser ingênuo, que sabe que existe uma tensão muito grande, existem visões muito diferentes do desenvolvimento da agricultura, né? Eu acho que o Brasil é um exemplo muito claro disso. E aqui é muito, muito explícita essa diferença, né? Mas o relatório, de qualquer maneira, ele é muito enfático em dizer que esse tipo de agricultura baseada em monocultura, expansão das monoculturas, grandes exportações, uma negligência em relação à agricultura familiar, em relação ao papel da mulher, por exemplo, eu acho que o documento foi enfático nisso, né? E eu acho que agora, nesse momento, nós estamos aí... Eu vejo uma situação muito contraditória, principalmente aqui no Brasil, né? Eu não sei se essa era uma pergunta que você ia me fazer, mas pensando aqui no Brasil, eu vejo uma situação muito contraditória. Claro que no país agora nós estamos ainda vivendo uma crise político-institucional muito séria, né? Enfim, né, com todo esse processo eleitoral que tivemos, o impeachment de uma presidente, depois esses 3, 4 anos aqui para cá têm sido muito complicados para o país. E na parte da agricultura, o que eu vejo, né, se por um lado você vê agora desse novo governo uma expansão desse modelo mais tradicional da agricultura,
do agronegócio, da expansão das commodities, principalmente a soja. Em 6 meses de governo foram liberados vários agrotóxicos. Enfim, então você vê por um lado isso. Por outro, a agroecologia, né, ela tá ganhando momento, está ganhando um volume que até então a gente não imaginava. Eu trabalho nessa região, aqui nessa organização que eu trabalho, tem 25 anos. Quando eu cheguei aqui para trabalhar, né, você tinha uma meia dúzia, 6, 8, 10 famílias produzindo de forma agroecológica. Hoje você já tem um volume de quase 1.000 famílias aqui nessa região. Então a agroecologia deixou de ser aquela questão de nicho e ela está viralizando, ela está ganhando volume. Então isso que eu vejo aí aqui no Brasil, né? Então você tem como sempre, você tem essa situação muito contraditória. O que vai dar nisso, eu não sei, né? A questão das mudanças climáticas, por exemplo, das incertezas climáticas, isso cada relatório do IPCC que faz aquelas previsões, isso tem acontecido. A agricultura também tem, então a gente não sabe até que ponto nós vamos chegar, né? Então eu estou vendo dessa forma. Em síntese, uma situação muito contraditória aqui no Brasil. Mas na época de 2008, o Brasil já estava avançando com apoio à agricultura familiar, à agroecologia, e depois chegou a desenvolver programas muito exemplares para o mundo todo, no combate à fome, com todas essas estruturas que foram criadas, e chegou a ser implantado um programa nacional de agroecologia e agricultura orgânica. Então, em certo ponto, também no Brasil foi um grande exemplo nesse sentido. Claro que foi um grande exemplo, né? Mas a gente que está aqui de dentro, talvez, a gente vê com uma certa reticência esses avanços, né? Eu não sei se isso também em relação às expectativas que nós tínhamos, né? E muito desses avanços, eles foram avanços relativos. No momento que o poder público retirou o seu apoio, muitos desses avanços agora estão comprometidos. Então, por exemplo, muito do movimento de agroecologia no Brasil, ele contava com o apoio do governo, tanto de organizações internacionais como do governo. Então, na medida que o governo agora tira esse apoio, ele compromete um pouco essa questão do desenvolvimento da agroecologia. Então, isso é uma questão, né? A questão de recursos também. Tivemos 2 programas muito emblemáticos aqui de apoio, que indiretamente apoiava a agricultura familiar de base ecológica, que era o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tinha um recurso já carimbado para a agricultura familiar e a agricultura ecológica. Isso ajudou a fomentar muito, né? Outros programas sociais, como Bolsa Família, também indiretamente apoiaram muito a agroecologia. Muitas famílias puderam começar a fazer agroecologia, investir, principalmente no Nordeste brasileiro, né? Eu tenho uma relação muito boa com algumas organizações ali de Pernambuco, e tem uma até que fizemos até um estudo para uma agência de cooperação alemã, Miserior, né? Que fica em Aachen, tem sua sede em Aachen, e aí mostra, né, esse estudo mostra como que as iniciativas públicas, os programas, eles contribuíram com a agroecologia, mas no momento que o governo para de apoiar, você também tem um certo comprometimento nisso. E mesmo na questão da fome, que o Brasil tinha erradicado a fome no país, ela agora começa a retornar. Ela começa, com toda essa crise política e econômica, ela começa a reformar. Então, o que nos aponta é que o papel do governo é fundamental nisso. O papel das políticas públicas, o papel a intervenção do Estado nisso, o papel do Estado nisso é fundamental, né? Com certeza. Se não o apoio do Estado, não vai ser possível de mudar esse quadro, especialmente porque os investimentos na agricultura convencional, na agroindústria, no agronegócio são bilionárias, né, enquanto a agricultura familiar sempre ficou à margem, com bem menos apoio.
Esse estudo que você fala é do Centro Sabiá, Sim, do Centro Sabiá. que eles lançaram agora um vídeo que estão apresentando. Desculpa, Ângela, pode falar? Não, que o Centro Sabiá, eu vi que lançaram um vídeo que está mostrando os resultados, um pouco desse estudo. Sim, eles lançaram um vídeo em inglês, é uma síntese, né? Mas eu acho que valeria a pena você ver o estudo completo, porque esse estudo completo, ele traz muitos elementos. Deixa só um instantinho, gente. Esse estudo, ele traz muitos elementos. Foi um estudo muito aprofundado e é muito interessante. Eu acho que a gente teve uma tradução porque isso foi um estudo coordenado pela Miséria, que foi feito na Índia, no Senegal e aqui no Brasil. E a Miséria lançou um documento em inglês que é a síntese desses estudos. Muito, muito interessante, né? Um estudo muito aprofundado. Nós tivemos uma amostragem muito grande aqui no Brasil, fizemos 420 famílias. Na Índia foram mais 400 famílias. Enfim, foi um estudo muito aprofundado, né? A Miséria também apresentou já o estudo aqui na Alemanha. Sim, eles iam apresentar. Acho que você está em Berlim, né? É isso. Sim, acho que em Berlim eles iam apresentar também, enfim. Mas voltando mais uma vez para o relatório, não? O que foi impactante na época foi que a primeira vez tantos cientistas disseram claramente que o futuro está na agricultura familiar campesina ecológica e que realmente tem o potencial de alimentar o mundo, não? Que até agora foi sempre negado pela agroindústria. E tanto que até a grande empresa que estava também junto com o Banco Mundial apoiando esse relatório, a Syngenta, não, depois se retirou porque não gostou desse resultado que foi apresentado. Não? Então, acredito que isso já teve um grande impacto na época. Sim, sim, e quebrou um pouco esses dias até eu li um documento muito interessante, um estudo feito por um pesquisador que ele questiona também esse consenso sobre a Revolução Verde, né? Porque a gente sempre que a gente fala da Revolução Verde diz foi importante porque aumentou a oferta de alimentos, etc, etc. Esse autor ele questiona essa afirmação, diz que o crescimento de alimentos, da produção de alimentos na Índia, ele já estava acontecendo. Então, que a Revolução Verde, na verdade, não contribuiu dessa forma que a gente acha para o aumento na oferta de alimentos. Então, ele questiona mesmo essa verdade, digamos assim, a gente tem isso como uma verdade, ele questiona. E, claro, esse documento do relatório, né, ele também ele colocou isso, né? Ele colocou, foi muito enfático nisso. E depois teve aquele relatório do Comitê de Segurança Alimentar das Nações Unidas, né, do Olivier de Schutter, que também contribuiu muito. Acho que foi um documento muito importante para isso. Enfim, então eu vejo isso como blocos que a gente vai colocando nessa construção da agroecologia, né? Com certeza. Então, você acha que teve avanços nessa última década nesse sentido? Olha, avanços, sem dúvida que teve, mas eu não sei se foi só em relação se a gente pode estabelecer uma relação de causa e efeito com esse relatório. Isso é algo muito subjetivo que não tem como a gente estabelecer essa relação. Mas que teve avanços, sim. Eu acho que hoje a agroecologia ela deixou de ser aquela questão de nicho, ela está sendo universalizada. Ela está sendo, enfim, aqui mesmo no Brasil eu vejo, eu falo muito mais aqui do Brasil pelas coisas que eu vejo, né? E aqui no Brasil eu vejo muito, hoje você vê a oferta de alimentos agroecológicos aumentou muito. Você vê várias iniciativas, tudo quanto é cidade no Brasil hoje, cidade média ou grande, você tem
feiras agroecológicas, você tem uma lei de orgânicos, você tem linhas de financiamento direcionadas à agroecologia. Então, isso avançou. Agora, eu não sei se dá para estabelecer, como eu te falei, uma relação de causa e efeito com o relatório. Eu acho que o relatório, sim, é mais uma contribuição para essa construção. Até porque o Banco Mundial, no final, colocou o relatório na gaveta e não investiu na divulgação do documento. É claro, E essas organizações internacionais, Banco Mundial, eu passei pelo BID também, fiquei um tempo no BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e elas têm políticas muito contraditórias, né? Ela, por um lado, ela tanto tem ali nas suas salvaguardas para projetos toda essa questão de população, de respeito às diferenças, etc. Mas, por outro lado, ela apoia esses megaprojetos. Então, e hoje, por exemplo, uma das grandes investimentos das apostas do Banco Mundial, até onde eu sei, é o tal do Climate Smart Agriculture, né? Que, para mim, não deixa de ser só uma diferençazinha da agricultura convencional, né? Então, realmente, o Banco Mundial, como uma principal organização multilateral de financiamento, ele deixou a desejar aí de estabelecer mais agroecologia, de comprar mais agroecologia como uma proposta concreta, principalmente para a agricultura familiar, né? Então, realmente, eu vejo dessa forma. Na verdade, é sempre uma onda que vai para frente, depois vem um pouco retrocesso, depois vai avançar mais. Sim. E agora, no momento, está mesmo complicado, não? Até o Ministério de Desenvolvimento Agrário foi diminuído. Não, ele sumiu, ele foi extinto. Toda a parte da agricultura familiar está dentro do Ministério da Agricultura. Mas o mindframe do Ministério da Agricultura é a grande produção, é um modelo baseado em intensificação da agricultura e tudo isso, né? E todos esses avanços que foi conquistado no MDA, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, realmente ficam de certa forma, comprometidos, né? Mas alguns programas ainda continuam. Continuam. Hoje foi lançado o Plano Safra aqui no Brasil. Eu não vi, ainda não consegui ler direito, mas são 260 bilhões de reais. Mas a maior parte desse recurso ela é orientada ao grande negócio, né? Fora os subsídios indiretos que os grandes, enfim, né, que essa produção de commodities para exportação tem, né? Enfim, então em relação ao Plano Safra ainda não olhei ainda, né? Saiu hoje, eu vi que foi anunciado, mas ainda não consegui ler nada ainda. Tá certo. Então, qual é a perspectiva que você está vendo no momento? A perspectiva... Eu sou otimista, né? Eu sou um cara otimista. Eu acho que essa onda da agroecologia, Alô, Ângela? Está me ouvindo? Sim. Sim, é que sua imagem congelou aqui. Eu sou otimista. Eu vejo que essa onda da agroecologia ela tá avançando muito. Eu acho que ela deixou, como eu coloquei antes, ela deixou de ser algo de nicho de mercado. Ela está deixando de ser nicho de mercado para ganhar volume e para se universalizar. Só que a gente tem alguns problemas estruturais que eu acho muito sérios ainda. Eu acho pelo menos no Brasil, para mim, um dos principais problemas, e que eu não vejo solução assim a curto ou a médio prazo, essa questão dessa tendência do êxodo rural, do esvaziamento das áreas rurais, né? Sendo a agroecologia algo que casa muito bem com a agricultura familiar, a gente ainda tem uma tendência muito grande de esvaziamento dos campos, esvaziamento das áreas rurais. Então, isso para mim é uma ameaça. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, pelo menos eu estou vendo isso, que a agroecologia não é mais apenas uma opção, assim, ela é quase que um imperativo hoje em dia, né? Quase que um imperativo. E a região aqui que eu moro é muito curioso isso que eu estou observando,
porque você vê a cada dia mais agricultores, mais famílias interessadas. Então, hoje, aqui na região, eu estou aqui no sul do Brasil, na litoral norte do Rio Grande do Sul, extremo sul catarinense, então a gente já fala em ter algumas comunidades que todas as famílias são produtores orgânicos. Já está começando a surgir isso. Então, isso significa volume. A gente tem alguns municípios aí que 30% das famílias são de produtores orgânicos. Parece pouco, né? Mas já mostra alguma coisa, já mostra a tendência, já mostra um volume. Bastante. Então, isso me anima, isso enfim, me deixa otimista, né? Claro que eu acho que também a única alternativa que a gente tem é cultivar um certo otimismo, mas um otimismo mais realista, digamos assim, né? Então, em relação a isso, eu vejo assim, né? E quando eu vejo na Europa, por exemplo, a Europa tem dado passos assim. A Alemanha é um país que tem investido de forma muito contundente na questão do consumo de produtos orgânicos. A Suécia, né? Enfim, eu vejo a própria GIZ, ela tem investido muito em projetos de expansão da agroecologia, da agricultura orgânica, da produção orgânica. Então, eu vejo com certo otimismo isso, né? Que ótimo. Não, com certeza. Eu já estou observando agora mais de 20 anos esses movimentos. Eu acredito que realmente o futuro está aí. Que é uma questão de tempo que também os grandes produtores eles vão ver que não tem futuro para esse modelo que eles estão seguindo. Um evento que eu já fui algumas vezes aí na Alemanha é na Biofar, e que eu acho muito interessante, né? Tem um tempo que eu não vou, mas eu fui umas 3 ou 4 edições, e ali é muito interessante que você vê, né, esse volume produzido. Hoje você tem absolutamente todo tipo de alimento, de produto de limpeza, de máquina. Tem um segmento muito forte na agricultura orgânica. Então, isso para mim é algo que isso aponta. Tem um fato, para mim, foi muito emblemático, agora há pouco tempo, foi esse milionário da Amazon, o Jeff Bezos. Ele comprou aquela rede de um mercado de produtos verdes, né, que tem nos Estados Unidos. Ele investiu 9 bilhões de dólares. Então, na hora que você vê o cara mais rico do mundo investindo em produtos orgânicos, ainda que a gente tenha assim, uma certa resistência em relação ao big business se apropriando da agroecologia, o big business se apropriando da agricultura orgânica, mas isso mostra uma tendência, sem dúvida nenhuma, né? O cara mais rico do mundo comprou uma cadeia de distribuição de produtos orgânicos. Então, isso para mim é algo que está apontando alguma coisa. Né? Com certeza. E o Brasil também vai ter que diminuir os agrotóxicos, que já vai começar a sofrer boicote dos produtos no mercado global, que também não tem mais. Assim eu espero que comece a ter consequência na economia, né? Principalmente num país que depende fundamentalmente do seu agronegócio, da exportação de commodities, para ter um ajuste fiscal, para ter uma. Então, eu acho que isso seria uma coisa assim, muito oportuna que se fosse acontecer. Né? Toda vez que alguém estrangeiro me pergunta o que poderia fazer para ajudar o Brasil nesse momento, eu acho que uma das soluções seria essa. Tipo, países que compram produtos do Brasil, como a Europa, os países da Europa, da União Europeia, de boicotar produto brasileiro, né? Principalmente essa questão dos agrotóxicos, essa questão da demarcação de terras indígenas, enfim, né? A Suécia já está boicotando os produtos brasileiros. Eu vi isso. Então, vamos avançando nesse sentido. Claro. Quero parabenizar você pelo seu trabalho, pelas suas contribuições nessa luta. Tá? Estamos aqui às ordens, qualquer coisa que vocês precisarem. Para nós é sempre um prazer poder aí estar divulgando esse nosso trabalho, enfim, né? Estamos aí na luta. Tá, muito obrigada. Tá ok.